Então aqui temos o nosso inversor de frequência VFNC3 representando nosso acionamento principal. Ele é o responsável por poder fazer o deslocamento da peça nessa aplicação. E o inversor da VEG, o CFW10, é o responsável por acionar a guilhotina. O nosso contador aqui ele é o controlador responsável por fazer todo o controle de peça e acionar um acionamento principal e o acionamento secundário, que é o acionamento de corte. O nosso encoder, responsável por monitorar o material que passa por ele, e o nosso sensor indutivo representa o sensor que fica na posição inferior da guilhotina, representando que o corte foi feito, que a guilhotina chegou até o final do seu curso, concluindo assim o corte. Então esse cara aqui, ele vai zerar a contagem e também vai desligar a guilhotina e ligar o ciclo de trabalho, que seria a esteira que movimenta a peça. Temos os nossos dois motores. O primeiro motor representa o acionamento principal e o segundo motor representa a guilhotina. Então nós vamos começar fazendo a parametrização do inversor de frequência Toshiba. Então, nosso primeiro parâmetro que nós vamos alterar no inversor de frequência da Toshiba é o parâmetro de comando. Então nós vamos apertar a tecla MOD uma vez. Vamos até o parâmetro CMOD, modo de comando, e vamos colocar o valor 0. Nesse momento nós estamos habilitando o comando desse inversor via Borne, tá? Eu estou utilizando aqui, ó, o Borne CC, que é o comum, 0 volts, e o F, é a entrada digital F, tá? No meu inversor VEG eu estou utilizando aqui o Borne 5 como Borne comum e meu Borne 4 sendo a minha entrada de liga e desliga, e o meu Borne 1 sendo o meu habilita geral, sendo que eu jampeei ele para deixar sempre habilitado. Eu estou utilizando aqui como entrada digital do meu controlador o encoder, ele está sendo ligado em 12 volts na fonte interna do meu controlador, e ele é o meu encoder de 500 pulsos, e o meu sensor PNP indutivo, ok? Que eu também estou utilizando a fonte do próprio controlador para poder fazer a alimentação desses dispositivos eletrônicos. O segundo parâmetro é o parâmetro de frequência. Lembrando que a frequência para esse caso e nessa aplicação não é tão importante para a gente, porque no seu caso, por exemplo, você pode utilizar um potenciômetro analógico ou um potenciômetro digital, e no meu caso aqui eu vou deixar habilitado o comando desse inversor de frequência via esse knob e esse inversor de frequência via potenciômetro digital com valor já definido. Eu não vou alterar a frequência desse inversor aqui. Eu só vou alterar a frequência desse inversor, deixar um valor padrão, que vai ser 30 Hz, e não vou mexer mais também. A forma de controle dessa frequência pode ser a seu critério. Muitas pessoas utilizam nesse caso potenciômetro e também velocidades pré-definidas. Então vai ser o valor 0. O próximo parâmetro é minha aceleração. Eu vou deixar um valor de aceleração bem curto para poder acionar logo representando mesmo a aplicação, porque essa aplicação ela exige uma aceleração rápida e uma desaceleração muito mais rápida. Então vou deixar aqui com uma aceleração 4 segundos e o meu valor de desaceleração será de 2 segundos. Tá? Então, o inversor Toshiba já está parametrizado. O próximo equipamento que nós vamos parametrizar é o inversor da VEG, que representa a nossa guilhotina. Então vamos entrar no parâmetro P00, já estamos na verdade, ó, o LED está aceso, simbolizando que nós já estamos na lista de parametrização. Vamos aqui no parâmetro P00, entrar, colocar o valor 5, ok, já está inserido. E nós vamos alterar apenas o parâmetro P229, que se refere ao nossa forma de comando, tá? Nosso liga-desliga. Então, nós vamos habilitar nosso liga-desliga via Borne. Ele está habilitado via painel, e nós vamos alterar para via Borne, inserindo o valor 1 no P229. Fazendo isso, ele já vai estar habilitado para ser comandado via Borne, ok? Via entrada digital. E nós vamos voltar aqui para o parâmetro P5, para poder verificar o valor de frequência atual, frequência de saída. Então, por fim, nós vamos alterar aqui o nosso controlador, nós vamos parametrizar ele. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos configurar aqui é o nosso preset, tanto o preset 1 quanto o preset 2. Por quê? Tanto o preset 1 quanto o preset 2 nossa aplicação vai ser o valor da minha peça, vai ser o valor de corte da minha peça. Então, no nosso caso, eu vou colocar um valor aqui fictício, tá? Por exemplo, o valor 100. Então, equivale a 100 milímetros, ou seja, eu tenho uma peça de 100 milímetros. Ah, mas de repente você tem uma peça de 500 milímetros, você programa 500 milímetros. 1 metro, você programa de 1 metro. Eu estou exemplificando aqui para você entender.
Vamos para o próximo preset. Para essa aplicação, os dois necessariamente tem que estar igual. Por quê? Porque quando o valor da minha contagem atingir o valor do meu preset para a saída 1 é desligada. Ou seja, então ela já começa ligada. Então, quando a minha contagem é valor maior ou igual que o meu preset, a minha saída 1 desliga. Em contrapartida, a minha saída 2 ela liga quando o valor da contagem for maior ou igual ao valor do meu preset. Então, por isso é necessário que tanto o preset 1 quanto o preset 2 esteja no mesmo valor. Isso aqui representa que é o valor de corte. Então, eu configurei aqui para cortar em 100 milímetros, por exemplo. Então, vamos agora para a parametrização do nosso contador. A primeira coisa que foi feita foi alterar o preset. Tanto o preset 1 quanto o preset 2 está no mesmo valor. No meu caso aqui é 100, eu quero dizer 100 milímetros, não 100 pulsos. Nós vamos entrar na área de programação, apertando a tecla MD por 3 segundos. Vai aparecer o parâmetro CT. Vamos utilizar a função de contador. Vamos para o próximo parâmetro, que é a função do modo de operação das entradas digitais do nosso contador. Aqui é up. A função que nós vamos utilizar é up, down, C. Tá? Ou seja, incrementa e decrementa e vai com encoder. Ok? O próximo parâmetro é o modo de operação da saída digital. Tá? Então esse modo de operação tem que estar no modo T. O modo que nós vamos utilizar é o modo T. Por que o modo T? É justamente por causa desse gráfico que está aparecendo na tela agora. A função da saída T tem essa característica de deixar a saída 1 ligada enquanto a contagem for menor que o preset 1 e a saída 2 liga quando a contagem for maior ou igual que o meu preset 2. Ok? Então é por isso que nós estamos utilizando essa função T aqui. Então vamos para o próximo parâmetro, que é o CPS, contagem por segundo, tá? Nós vamos utilizar aqui 10K. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que é 10 kHz que nós estamos habilitando para contagem encoder, então eu deixei na faixa máxima. O parâmetro DP, ele representa se nós vamos utilizar ponto decimal na nossa escala de monitoramento de milímetros, por exemplo. Eu não vou utilizar ponto decimal, eu não quero ponto decimal, casas decimais de milímetros, eu quero só casa milímetro. Ok? Então vou deixar sem ponto decimal. Esse parâmetro nós não mexemos, que é o tempo de reset. Esse parâmetro aqui ele informa qual é a lógica que nós estamos utilizando, se ela é PNP ou NPN. E aqui sim é muito importante. Esse parâmetro aqui, SCDP, ele pergunta para você qual é a resolução que o seu contador vai ter na hora de fazer os cálculos, né, para transformar pulso por milímetro. O valor dessa fórmula aqui na tela, você tem que informar para ele. No nosso caso, como estamos utilizando aqui um encoder com um disco de 6 milímetros, se pegarmos o diâmetro desse disco, que é 6 milímetros, e multiplicarmos por π, nós vamos achar um valor da circunferência. E se dividirmos essa circunferência aqui pela quantidade de pulsos do encoder, nós vamos achar justamente o valor de 0,037. Tá bom? Então, como a minha resolução ela tem 3 casas decimais, eu preciso informar para ele quantas casas decimais minha resolução tem. Então, o ponto está nessa posição aqui. Ok? E esse parâmetro aqui, o SCL, ele é justamente o parâmetro que você tem que informar o valor que você achou nessa fórmula. Você vai ter que inserir nesse parâmetro aqui, SCL. Então é muito importante você informar no parâmetro anterior a quantidade de casas decimais de resolução. No nosso caso, como eu informei que seria 3, ele já me possibilita aqui só alterar, tá bom? Nesse caso eu não consigo alterar o ponto, consigo só alterar a resolução, ok? Tá? O parâmetro STRT, que é o parâmetro de start, ele te pergunta se a sua contagem vai partir do zero, se não vai partir do zero, se vai partir do 100, do 200, tá? No nosso caso aqui vai partir do zero, ou seja, toda vez que cortar uma peça, vai iniciar com o valor 0 a próxima peça e vai até o valor da minha preset, que é o valor 100. Então nós vamos voltar para a nossa tela inicial, ok? Note que assim que eu voltei para a minha tela inicial, o que aconteceu? Minha saída Alt1 já foi habilitada. Tá? Lembrando que a função que nós estamos utilizando, ela tem que ligar sempre quando a minha contagem for menor ou igual que o meu preset, tá? Que o meu preset 1. Então, como 0 é menor ou igual que 100, ela já habilitou, ok? Fazendo com que o meu inversor de frequência habilitasse, ó. Ele está com um LEDzinho aceso aqui no canto superior, informando que ele foi habilitado, porém ele está sem frequência de referência. E agora nós vamos alterar a frequência. E vocês já podem ver que o motor rodou. Ok? Então vamos simular exatamente o nosso funcionamento. O motor está rodando, significa que a peça está passando, significa que o nosso encoder está lendo, tá? Então o nosso encoder está rodando aqui, está lendo o tamanho da peça. Digamos que a peça volte. Então, como é uma contagem
de fase AB, o encoder sabe se está avançando ou retrocedendo, ok? Minha resolução é milimétrica, sem casa decimal, então não tem. O que acontece? Passou do valor 100, o meu corte é ligado, tá? O meu inversor principal desliga e o meu inversor, que representa aqui a guilhotina, é acionado até o sensor de fim de curso da guilhotina desligar, informando que o corte foi feito. E assim acontece um novo ciclo, tá? Assim acontece um novo ciclo, nova peça é alimentada, o corte foi habilitado, a guilhotina chegou até o final do seu curso, simbolizando que cortou toda a peça, né? Então foi acionado o sensor, e vai para um próximo ciclo e fica assim, tá? Até você desligar o seu sistema. Que você pode ter o seu contator principal, por exemplo, chave liga-desliga geral, para habilitar. Então, essa aqui é uma automação que pode ser utilizada em perfiladeira, pode ser utilizada em calandra automática, pode ser utilizada em máquinas que medem o tamanho de peça, pode ser madeira, tecido, papel, plástico, não importa. É uma automação que ela faz a medição, tá, do comprimento da peça, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje.